É o apóstolo Paulo que escreve estas palavras. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Ainda antes de podermos ficar sentados, podemos percorrer com o olhar a nossa Igreja e saudarmos à distância. Continuamos a recomendar que, quando se quiserem saudar à saída, mantenham a máscara a alguma distância. Vamos ser cuidadosos, ao mesmo tempo também damos um bom testemunho. Podemos ficar sentados nesta hora. Hoje o sermão que tenho para pregar-vos é um sermão fora da série de estudo dos Atos, que terminámos a semana passada, mas também é um sermão anterior à próxima série sobre discernimento, que vamos, se Deus quiser, começar a estudar no próximo domingo. Este é um texto peculiar, fala sobre casamento. O sermão chama-se Para Jesus entrar, o casamento tem de ser público. E extraordinariamente hoje vamos estar a dedicar uma mensagem ao tema do casamento, porque queremos aplicar o princípio daquilo que o casamento é, segundo a Bíblia nos ensina, a uma circunstância especial e particular na vida da nossa Igreja, que será o casamento do Carlos e da Jéssica. E então, precisamente por causa disso, achamos que era uma boa decisão irmos até à palavra, entendermos o desafio que tínhamos pela frente, já vou partilhar convosco, e perceber com convicção qual o passo que devemos dar. E como o sermão se chama Para Jesus entrar, o casamento tem de ser público, uma das coisas que quero partilhar convosco é que, quando nós falamos acerca do casamento, aos olhos de Deus, nós não podemos resumi-lo aos sentimentos dos amantes. Porque quando nós resumimos o casamento aos sentimentos das pessoas que se amam, nós impedimos Jesus de entrar no casamento. O casamento, para poder ser lugar de entrada de Jesus, ele tem de ser público. Isto significa que a Bíblia aberta demonstra-nos que o casamento a sério exige uma promessa robusta. Uma promessa robusta, que é feita entre as pessoas que se casam, é feita entre as pessoas que se casam e Deus, e é feita entre as pessoas que se casam e todos, o mundo inteiro. E aqui estou a englobar o mundo inteiro, e em particular a própria Igreja e a própria sociedade à nossa volta. Vamos depois, vou querer aplicar isto então ao caso específico que nós temos pela frente, que é o casamento do Carlos e da Jéssica. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que esta mensagem cumpra os propósitos que Deus tem para cada um nesta manhã. Deus Pai, nós estamos a falar de uma coisa muito específica, e nessa coisa específica que vamos falar acerca do casamento, nós acreditamos que Tu tens comida para nos alimentar, porque a Tua palavra é comida para o nosso coração. A Tua palavra fez-se carne e osso em Jesus, e em qualquer coisa que Jesus ensina, nós somos alimentados, mesmo quando nos pode parecer assuntos que no imediato não têm a ver connosco. Por isso eu peço-te, Senhor, que o Teu Espírito me guie para que nesta hora, independentemente de uns estarem mais sintonizados com o assunto do casamento e outros nem tanto, todos possamos ser alimentados pela Tua Palavra. Que o Espírito Santo a cada um possa conduzir e que, independentemente de o assunto poder ir mais na direção do casamento, todos nós possamos sair daqui com um conhecimento maior acerca daquilo que Jesus fez por nós. Que isso nos possa trazer esperança e coragem. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, por favor, voltem a colocar os vossos olhos no texto bíblico. Neste sermão, resumir é um verbo obrigatório para mim, porque a questão que temos diante de nós, do casamento, é uma questão de princípio, ela é uma questão vasta. Aliás, eu esqueci-me de trazer... Este é daqueles casos que eu até podia pegar numa coisa que já escrevi aqui há uns anos. Eu escrevi um livro, alguns de vocês já tiveram o infortúnio de o ler, chamado Felizes para Sempre e Outros Equívocos acerca do casamento. Como eu vou ter de simplificar muitas coisas acerca do casamento,
Se alguém estiver numa de ir mais a fundo, então eu ia dizer, compre o livro. A verdade é que o livro está esgotado, ele está para sair no Brasil há algum tempo e culpa minha ainda não saiu, eu já devia ter feito o trabalho e ainda não fiz. Mas se quiserem, procurem este livro. É curioso, na quinta-feira estava um grupo de... Aí está, mostra aí a capa. Exatamente, Ricardo, tu pensas em tudo. Exatamente, olhem lá esta bela capa, hein? Feita pelo Pedro Lourenço, um ilustrador famoso hoje em dia, com muito talento, e podem ler este livro. Deixem-me dizer, quem quer alcança, quem quer alcança, porque esta semana, na quinta-feira, estavam 3 jovens do Brasil a visitar-nos, e uma moça que andava à procura do livro, e que, como ela andava mesmo à procura do livro, escreveu um e-mail para a editora, para a Cego, Surdo e Mudo, a editora do Fernando Alvim, e ainda havia os livros lá, e ela comprou. Portanto, quando a pessoa quer, ela não... Eu agora já tentei preparar para a desilusão e disse, atenção, os primeiros capítulos são um bocado difíceis de ler, mas confia em Deus que no final Ele vai te ajudar a leres o livro todo. Portanto, se alguém tem questões de detalhe, por favor, leia este livro, ou outros melhores. Mas leia, porque eu vou ter de espremer em pouco coisas que dão para muito. Porquê? Porque quero falar dos princípios do casamento e aplicar a um procedimento concreto, que é o procedimento que a nossa Igreja terá no caso do casamento da Jéssica e do Carlos. Resumindo muito, o que é o casamento? O casamento é uma invenção de Deus, foi Deus que inventou o casamento, foi Deus que teve a ideia do casamento, para nos ensinar quanto Ele nos ama enquanto nós amamos a pessoa com quem casamos. O casamento é uma ideia de Deus, é uma invenção de Deus, para que nós aprendamos quanto Deus me ama a mim, enquanto eu sou chamado a amar a pessoa com quem casei. No meu caso em particular, o Tiago, que sou eu, ao amar a Ana Ruth, que é a minha esposa, compreende que Deus ama o Tiago e a Ana Ruth. Se eu amar mal a pessoa com quem casei, é improvável que eu esteja a viver bem o amor que Deus me tem. Se eu amo mal a pessoa com quem eu casei, é muito improvável que eu esteja a viver bem o amor que Deus tem por mim. O Tiago ama a Ana Ruth, no meu caso, porque Jesus ama a Igreja. E voltem a colocar os vossos olhos no texto. É tão interessante este texto, porque o apóstolo Paulo está a falar no relacionamento que deve existir entre as pessoas, e entre os crentes em particular. E a determinada altura, no capítulo 5, ele afunila, portanto, começa a falar na questão do casamento em particular. E, como vemos, chega uma altura em que a coisa está misturada. E o apóstolo Paulo diz, grande é este mistério. Não é? Vocês podem encontrar isso no verso 32. Mas eu estou a falar já de Cristo e da Igreja. Porque, muito sucintamente, o que o apóstolo Paulo está a dizer é, olha, todas as vossas dificuldades, todas as vossas alegrias da vida de casados, isso, o verdadeiro assunto, quando o assunto é o vosso casamento, é a relação entre Jesus e a Igreja. É por isso que nós dizemos, o casamento não é uma invenção dos homens, o casamento é uma invenção de Deus. Porque o apóstolo Paulo, quando tem de dizer as coisas mais importantes acerca dele, ele diz, isto é acerca de Jesus Cristo e a Igreja. E como nós sabemos, por isso mesmo a Igreja é chamada da noiva de Cristo. Jesus é o noivo, a Igreja é a noiva. Geralmente é o noivo que espera pela noiva, neste caso é a noiva, nós, aqueles que queremos em Jesus, a Igreja que estamos à espera que o noivo volte. O casamento é um produto, nesse sentido é esta invenção, em que eu, quando amo a minha mulher, aprendo como é que Deus me ama a mim, mas é um processo. Usando aquela frase batida do Marshall McLuhan, o casamento is the media and the message. Porque o casamento é um produto final, mas é o processo enquanto nós atingimos esse produto final. O casamento exige uma promessa, porque só promessas abrem dentro de nós pessoas que nós ainda não conseguimos ser. O casamento exige uma promessa, porque só a promessa tem o poder de abrir em ti uma pessoa que tu ainda não és. E deixem-me voltar a lembrar o dia. Eu casei no dia 20 de julho de 2002. Fez agora 18 anos. É óbvio que eu não tinha a mínima ideia do que é que eu estava a fazer. Não tinha. Ninguém tem a ideia do que é que está a fazer. Sejamos sinceros, uma igreja tem de dizer a verdade, não é o que fica bonito. Quando a pessoa casa, a pessoa não sabe no que se está a meter. Eu não quero colocar em situações excepcionais, porque eu referi a algumas circunstâncias excepcionais no outro turno e aquilo deu confusão. Claro que pode haver casos em que alguém já foi casado, ou foi divorciado, ou é viúvo e, portanto, já tem alguma ideia de se casar outra vez, certo? Mas, no geral, exceções à parte,
A pessoa não sabe o que está a fazer. E reparem a coisa incrível que é o plano de Deus. Eu, no dia 20 de julho de 2002, virei-me para a Ruth e vejam bem o descaramento que eu tive. Eu, que nunca tinha estado casado, enchi o peito e disse à Ruth, eu vou ser-te fiel até que a morte nos separe. E é normal que o mundo diga, que grande é estupidez. Tiago não tem a mínima ideia do que é estar casado, como é que ele se dá ao descaramento. Ele e a Ruth também prometeu, não foi só eu. Como é que eles se dão ao descaramento de estar a prometer uma coisa na qual não tem experiência nenhuma? E por isso, eu estou a simplificar, por isso é que cada vez menos o mundo compreende e aceita o casamento. E quando o desejam em circunstâncias estranhas. Porquê? Porque as pessoas dizem com algum senso comum, eu não vou permitir que vou ser capaz de fazer uma coisa que nunca fiz. Mas deixa-me dizer-te, é isso que ter fé implica. Porque se tu só prometesses coisas que já sabes fazer, tu não precisavas ter fé nenhuma. Tu estavas a contar com base na tua experiência. E por isso mesmo é que na Bíblia, quando Deus quer fazer alguma coisa acontecer na nossa vida, o que é que Ele faz? Ele promete coisas ou cumpre as coisas que prometeu. Por isso é que quando nós começamos a ler a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o que é que nós começamos logo a ver Deus a fazer? Logo, Deus faz promessas. O Velho Testamento é passado à espera que a maior promessa de todas se cumpra. O Novo Testamento é passado a celebrar o facto da promessa ser cumprida. Porque Cristo é a promessa feita e Cristo é a promessa cumprida. Por isso mesmo, o casamento, como é uma invenção de Deus, joga com a matéria com que Deus joga, que é promessas. Por isso é que no dia do casamento nós fazemos essa coisa incrível, absolutamente descarada, sem muito nexo, que é prometemos alguma coisa. Porque nós vamos precisar de confiar em Deus para sermos fiéis até à morte. Porque a coisa mais fácil na vida, eu posso vos garantir isto, a coisa mais fácil na vida é nós não sermos fiéis. O mais fácil na vida, deixem-me garantir-vos isto, é nós quebrarmos uma promessa. A coisa mais difícil na vida é nós mantermos uma promessa. Por isso é que quando nós falamos de casamento, falamos de promessa. Porque a promessa tem o dom de abrir em ti uma pessoa futura que tu ainda não és. Portanto, só terminando o exemplo do meu casamento, lá no longínquo ano de 2002. O plano de Deus é que quando tu prometes uma coisa, como tu vais ter de ser uma pessoa tão diferente daquela que está a prometer, tu vais mesmo ter de mudar. Porque se eu me mantivesse a pessoa que era em 2002, coitado de mim. Coitada da Ruth, basicamente. Não é que eu hoje seja grande coisa, mas em 2002, acredito, eu era muito pior. Era mesmo. Portanto, a promessa é fundamental. Cristo é a promessa esperada e a promessa cumprida. Quando nós casamos, nós prometemos alguma coisa a 3 níveis. E lembrem-se, eu estou a simplificar muito. O primeiro nível, podemos falar no nível em que nós prometemos alguma coisa a Deus. Claro que se estamos a prometer a Deus, estamos a prometer à pessoa com quem nos estamos a casar. Esse é o segundo nível. Portanto, podemos chamar ao primeiro nível o nível religioso, podemos chamar ao segundo nível a pessoa com quem eu estou a casar o nível pessoal e podemos chamar ao terceiro nível, que é essa promessa está a ser feita para o mundo inteiro. Podemos chamar o nível público ou o nível civil. E todos aqueles que casaram no civil sabem que o Estado encara da mesma maneira. Quando nós marcamos o casamento no civil, fica lá no edital para qualquer pessoa que passe saiba. Portanto, nós sabemos que não há um casamento propriamente dito sem um destes níveis. Sem o nível religioso com Deus, sem o nível com a própria pessoa, pessoal, a pessoa com quem casamos, e sem o nível civil. E no nível civil eu intencionalmente não estou a separar a Igreja do Estado. É o nível em que aquilo que nós fazemos é público para qualquer pessoa que possa ouvir. Se é certo que nós podemos distinguir estes 3 níveis, ao mesmo tempo eles misturam-se. O casamento não é apenas prometer uma coisa a Deus, o casamento não é apenas prometer uma coisa à pessoa com quem eu estou a casar, o casamento não é apenas prometer uma coisa aos convidados e ao mundo inteiro. O casamento pede, de facto, uma promessa total, feita a todos os níveis. Também por isto, os cristãos, ao longo da história, e Israel ainda antes, durante o Antigo Testamento, os cristãos de Israel sempre procuraram que os seus casamentos respondessem a estes 3 níveis, reconhecidos por Deus, reconhecidos pelos amantes e reconhecidos pela comunidade.
No fundo, o nível Deus, o nível nós, eu e a pessoa com quem casei, neste caso Ana Ruth, e o nível eles. Deus, nós que casamos e eles. O casamento cristão implica os 3 níveis. Conforme os tempos e as ordens vividas ao longo da história, nem sempre a harmonia entre estes 3 níveis se verificou. E estou a simplificar muito. Antes, no mundo ocidental, antes do século XX, de um modo geral, o que a Igreja casava, estava casado. A Igreja casou, está casado. Não era preciso mais nada. De um modo geral, depois do século XX, e à medida que as sociedades, e estou a falar sobretudo no Ocidente, à medida que as sociedades se tornaram mais separadoras do poder da Igreja, do poder do Estado, lembrem-se, nós somos batistas, sempre afirmámos isso, estamos aqui há 400 anos, há mais de 400 anos a afirmar que o poder do Estado deve ser diferente do poder da Igreja. Por isso nunca fomos uma Igreja estatal. À medida que todos, agora eu diria aquela parte em que nós batistas nos envaidecemos, né? À medida em que todos os outros se foram tornando mais batistas como nós, até a Igreja Católica, e reconhecendo... A Igreja Católica é outra história, dá pano para mangas, e eu andei a consultar algumas pessoas para perceber como é que era, mas não vos vou trazer isto para esta mensagem. Mas à medida que o mundo começou a separar o poder religioso do poder estatal, de um modo geral, aquilo que o Estado casa, está casado para todos. Se antes era aquilo que a Igreja casa, está casado para todos, depois, de um modo geral, aquilo que o Estado casa, está casado para todos. No nosso caso, de portugueses protestantes, portugueses evangélicos em Portugal, a realidade maioritária é que nós precisamos casar geralmente com César, que não é casar com César, precisamos casar diante de César, no casamento civil, e depois casamos no religioso. Aliás, segundo a lei dos homens, a minha data de casamento não é a 20 de julho, é a 18 de julho. Foi na quinta-feira antes. E para alguns, é o teu caso, Ricardo, certo? Qual é a diferença? 2 dias? 1 dia? Um dia? Filipe, geralmente nós, a Ruth é que volta e meia me lembra, hoje é dia 18, segundo a lei, é hoje que nós casamos. Porque a maior parte de nós não valoriza tanto. É verdade que a lei de liberdade religiosa em Portugal tem dado alguns passos em frente, daí que até já é possível os próprios pastores fazerem esse casamento civil. Eu não vou entrar agora a rigor nessas matérias, eu prefiro não o fazer, até porque, de certo modo, isso implica que o pastor se torne um agente civil do Estado e eu prefiro não o fazer, eu e outros pastores preferem não o fazer. Não tenho necessariamente nada contra quem o faz. Portanto, a lei de liberdade religiosa tem dado outras possibilidades hoje ao casamento religioso feito por igrejas evangélicas, mas, no geral, nós tivemos de aceitar, aqueles que casaram tiveram de aceitar esta idiosincrasia de fazer um casamento civil e depois fazer um casamento na igreja. A minha experiência pastoral, eu quero ser breve, mas quero falar-vos na minha experiência pastoral porque é importante dar algum contexto, na minha experiência particular. Na minha experiência pastoral, não foram assim tão poucos os crentes, os cristãos, evangélicos como eu, que se sentem tentados em separar aquilo que Deus planeou junto, valorizando um dos níveis acima do outro nível. Infelizmente, no meu ministério, não foram assim tão poucos os crentes que me disseram alguma coisa como: o que interessa é aquilo que acontece entre os noivos, entre os amantes. Ou também podiam dizer uma variável, que é: não, o que interessa é o que acontece entre os amantes e Deus. Desvalorizando, claro está, a parte civil, a parte do casamento diante da lei. Mas o casamento, que é casamento a sério, promete sem medo. O que implica que essa promessa é, por definição, pública. Também é atestada pelas autoridades civis. Por isso mesmo é que é importante nós lermos textos como, por exemplo, Romanos capítulo 13, em que o apóstolo Paulo explica que as autoridades civis são bênção na nossa vida, não são maldição. Há uns dias a Maria me fazia uma pergunta acerca das autoridades civis e por aí fora. De um modo geral, o cristão é chamado a obedecer às autoridades civis. Nós fechamos a igreja porque obedecemos às autoridades civis. As exceções são quando as autoridades civis nos pedem alguma coisa que vai contra a lei de Deus. E aí a nossa obrigação é desobedecer aos homens porque obedecemos a Deus. Mas, de um modo geral, nós procuramos honrar esse plano civil. Reparem,
O que também nos surpreende no primeiro milagre de Jesus. Lembram-se qual é o primeiro milagre de Jesus? Que é João que o conta. Lembram-se? João capítulo 2, verso 1 e 2. E há uma coisa interessante. O primeiro milagre de Jesus são as bodas de Caná. E a verdade é esta. Se o casamento tivesse acontecido só na cabeça dos noivos, ou se o casamento tivesse acontecido só na cabeça dos noivos com Deus, Jesus não podia ter ido ao casamento. Por isso é que o título deste sermão é: se o casamento não for público, Jesus não pode entrar nele. Jesus pode entrar no casamento quando o casamento é público, aberto. Sabem uma frase que eu faço sempre questão, quando sou eu a oficiar um casamento, faço sempre questão de dizer, e hoje em dia eu já, não sei essa frase. E pronto, eu tenho que ter uma paciência com noivos, porque estar noivo é das fases piores da nossa vida, não é? Que nós não vemos nada à frente. Não é maravilhoso, obviamente. Por isso é que as pessoas gostam de fazer a preparação connosco, eu vivo isto com muita alegria. Mas há aquela coisa, essa frase. A frase fundamental, é fundamental que seja dita. Eu não estou aqui a querer implicar com os meus colegas que possam fazer diferente. Mas aquela altura que diz, alguém tem alguma coisa a obstar em relação a este casamento. É importante, porque o casamento não está a ser feito num canto às escondidas. Olha, eu quero casar contigo, vamos aí orar. O casamento está a ser feito. Alguém sabe de alguma coisa que o Chico não saiba acerca da Maria? Ou que a Maria não saiba acerca do Chico? É que esta é a hora de ser dito. Porque isso pode acontecer. Porque o casamento não é feito às escondidas. O casamento é público. Isso não fica bem. Não tem a ver nada com ficar bem. É uma promessa para o mundo inteiro. E nós não temos nada a esconder. E já sou eu. Eu gosto da paragem dramática. Eu lembro do casamento do Filipe e da Rita. Eu gosto de olhar assim para a igreja toda, devagar. O casamento do Tiago e da Nice também, do Manel e da Mariana, do Hugo e da Sara, do Filipe e da Marta. E parar e orar. E as pessoas assim um bocado... Despacha-te lá com isso. Não, calma. Pode haver aqui alguma coisa que torna o casamento realmente divertido agora. É realmente divertido. Nós não nos casamos às escondidas. A promessa é total. Eu não tenho de ter medo. O mundo inteiro está lá, de certa maneira. Agora reparem, porque é que eu estou a trazer esta questão dos jovens que vinham falar comigo? Porque significa que uma parte inicial do meu ministério, eu quero dizer-vos isto com franqueza porque é uma parte importante, foi feito na defensiva. Uma parte inicial, quando o assunto era casamento, no início do meu ministério, eu estava na defensiva. Porquê? Porque quando as questões acerca do casamento eram urgentes, eu quero dizer isto com calma, eu sei que não é muito simpático, mas quero dizer-vos honestamente. Porque quando as questões eram urgentes acerca do casamento, elas não vinham ser feitas com o intuito de quem quer obedecer à palavra, mas quem queria arranjar um caminho para não obedecer. Quando as questões urgentes vinham até mim acerca do casamento, eram mais os que supostamente tendo fé, não usavam a fé compreendendo a necessidade do casamento civil. Ou do casamento religioso, se fosse um casamento a sério. Deixem-me dizer isto de um modo nu e cru. Eu sei que se calhar é uma palavra que vocês vão ter de ensinar os mais novos aos vossos filhos, se eles perguntarem em casa o que é que o pastor queria dizer com aquela palavra. Mas eu quero dizer isto com muita honestidade. No início do meu ministério, eram mais os crentes que vinham até a mim com urgência para fornicar do que com urgência para casar. É verdade. Vocês não têm de concordar com isto. Eu estou-vos a dizer o que a minha experiência era. Eram mais os crentes que vinham até a mim a arranjar a maneira de poderem fornicar, porque essa é a palavra, para ter relações sexuais fora do casamento, do que para casar. Agora deixem-me dizer com muita alegria, depois desta parte que pode parecer um pouco constrangedora, graças a Deus, as dores do passado não têm de ser os dons do futuro. E eu hoje vivo um momento diferente no meu ministério, porque graças a Deus, hoje, já não acontece assim. Mas eu quero dizer-vos, no início aconteceu assim, de uma maneira que me marcou tanto, que ainda hoje a minha primeira reação é esperar o pior das pessoas. Porque no início do meu ministério as pessoas não me estavam a trazer o melhor. Estavam-me a trazer o pior. Graças a Deus, como vos disse, as dores do passado não têm de ser os dons do futuro. E hoje apresento-vos um caso diferente do que esses do passado. Porque enquanto Igreja da Lapa, nós somos levados a tomar uma decisão excepcional para defender o propósito comum do casamento. De honrar a promessa diante de Deus, dos amantes e de todos. Diante da Igreja, diante do Estado, diante da cidade de Deus, diante da cidade dos homens. Daqui a 2 semanas, se Deus permitir, nós vamos celebrar o casamento religioso da Jéssica e do Carlos,
num quadro extraordinário, porque atualmente eles não têm como casar-se no atual contexto de o Estado brasileiro não conseguir assegurar o casamento civil dos seus cidadãos que estão no estrangeiro. E prevê-se o Estado brasileiro, isto talvez em 2021 ele volte a acontecer. O que é que isso significa? Num primeiro momento, nós recomendámos ao Carlos e à Jéssica, eles tinham um plano todo normal, tudo estava normal, veio a pandemia, alterou tudo e nós, quando vimos que a coisa não ia acontecer, nós dissemos, e eu estou a abreviar muita história, calma. Calma. Não precipitem nada. Calma. Passámos mais de um mês a estabelecer contactos, quer com advogados, quer com pessoas no consulado, na embaixada, até termos a certeza que não era possível, que não havia nenhum caminho jurídico para o casamento deles acontecer. Depois, enquanto presbitério, tivemos de discutir este assunto. Consultámos outros pastores, fomos consultar pastores, eu gosto de dizer isto de certa maneira, até mais conservadores, perceber, ok, o que é que vocês acham que é a coisa certa a fazer? E, de facto, chegámos à conclusão que, sendo o propósito da Jéssica e do Carlos celebrarem uma promessa um com o outro, celebrarem uma promessa com Deus, celebrarem uma promessa com todos à volta dele, é a nossa conclusão que a exceção de o casamento religioso se antecipar em relação ao casamento civil, se justifica. Por isso é que eu vos estou a pregar hoje sobre isto, para explicar porque é que nós acreditamos que esta exceção é a coisa mais bíblica para fazer. E estamos a dizer, é de facto uma exceção. Porque o casamento civil da Jéssica e do Carlos não aconteceu porque eles não o querem. Não aconteceu porque o Estado brasileiro, nesta pandemia, não consegue assegurar isso. Não é porque eles estejam a desvalorizar o casamento. Aliás, o plano é que, mal seja possível casar mal a embaixada e o consulado soltem a coisa, eles vão lá civilmente fazer aquilo que religiosamente já anteciparam. Ao mesmo tempo, o casamento religioso na igreja também não avançou, porque a Jéssica e o Carlos confiaram quando a igreja lhes disse calma. E deixem-me dizer-vos, patrocinando a fé deles. Eles têm confiado na igreja. Têm confiado na igreja para exporem a sua vida, para se exporem ao conselho da igreja e à correção da igreja, que é o caso também. Portanto, neste caso, eles têm esperado porque valorizam o casamento civil e têm esperado porque valorizam o casamento religioso. Eles demonstraram respeito pelas autoridades civis, pelas autoridades da igreja. Mas agora deixem-me dizer, não cabe à igreja, permitam-me usar esta expressão, ser mais papista que o Papa. E fazê-los depender substancialmente de uma coisa que não está a funcionar e devia estar. Portanto, a nossa conclusão é que, biblicamente, não fazia sentido nós pedirmos, vocês vão ter de esperar até que o Estado brasileiro vos consiga dar aquilo que já devia ter dado. E por isso mesmo a nossa conclusão é, não. O nosso trabalho é, de facto, uma vez que vocês querem honrar a promessa a todos os três níveis e que, extraordinariamente, o nível civil agora não pode ser obtido, então a Igreja, de facto, pode adiantar. Até por uma razão. Porque um dos bons argumentos que o apóstolo Paulo dá, em 1 Coríntios 7, para as pessoas casar, é um argumento que nós não gostamos de ouvir, porque não é romântico. Não sabe a Hollywood. Ou se calhar sabe, não sei. Depende do filme que estamos a ver. Que é, uma das coisas que o apóstolo Paulo diz lá no verso 9 é que se vocês é melhor casar do que abrasar. E não compete à igreja estar a tornar a vida mais difícil para quem quer casar. Agora, isto não fica bem dizer. Deixa-me dizer só aqui um desabafo. Eu quando vejo crentes que têm namoros longos e que não estão casados e que vêm dar uma de espiritual, há alguma coisa errada com eles. Alguma coisa errada com eles. Às vezes ouço histórias de crentes a namorar. Eu digo assim, esta gente é... Desculpem, se calhar não devia ser tão sincero. Esta gente é parva, de facto. Porque ou aquele namoro é aquilo que a gente sabe, não é? Eles já estão a fazer o que a gente sabe e estão a mentir. Ou então, se não estão a fazer, há algum problema com eles, eles devem ser internados. Devem ter apanhado o Covid e há ali alguma coisa a acontecer. Porque Deus não te fez para tu namorares muito tempo e não quereres. Isto agora deu um lado agressivo. Tu não quereres a tua mulher. Eu já me estou a desviar, mas deixa-me só dizer esta frase que uma vez ouvi de uma pessoa muito sábia, Filipe Marques.
É membro da nossa igreja. E ele disse logo ao início do namoro, eles começaram a namorar e previram logo o casamento um ano depois. Ele disse, epá, eu quero casar, porque isto de namorar é uma grande seca. É mesmo uma grande seca. Porque se tu estiveres a fazer a vontade de Deus, o que tu queres é rapidamente... Permita uma expressão, estou a dizer, não quero... Tu queres colocar as mãos na coroa. Que é isso, é assim que Pedro descreve aquilo que a mulher é para o homem. Queres a coroa, queres o prémio. A mulher é o prémio e vice-versa, naturalmente. Por isso mesmo, o cristianismo não é amor platónico. Ao mesmo tempo que é santo respeitar as autoridades, não é sensato ignorar os nossos corpos. Ter fé em Cristo não é exigir que haja sempre circunstâncias ideais, mas com discernimento espiritual escolher o passo mais correto no meio de contextos confusos. Por isto mesmo, temos enfatizado o estudo do discernimento da Palavra de Deus, inseparável de viver tudo isto em comunhão com o corpo de Cristo na igreja local, que é isto que o Carlos e a Jéssica têm feito. Para terminar, temos de correr um pouco. Ao fazermos isto, não julguem, então, mas o que é que nós estamos aqui a fazer? Calma, nós não vamos fazer nada que ao longo da história não tenham muitos cristãos antes de nós ter feito. Muitos cristãos e batistas em particular. Que tiveram de, excepcionalmente, não ter a lei dos homens como a fundamental e ter a lei de Deus como a fundamental. Por exemplo, quando falávamos acerca destas coisas com o pastor Diego, como sabem, o pastor Diego veio do Brasil, mas pastoreou na África do Sul e no Canadá. E uma das coisas que ele partilhou connosco foi, por exemplo, igrejas estatais. A igreja estatal, portanto, no Canadá, nas terras da rainha, do rei, neste caso a rainha, é a igreja anglicana. Houve épocas em que os batistas não eram reconhecidos pelos anglicanos. Aliás, nós saímos da igreja anglicana. Portanto, o que é que acontecia? Quando os pastores queriam fazer um casamento batista, isso era ilegal. E ele contou, inclusive, de uma história, ele esteve a ler numas atas lá da convenção, creio, da Convenção Batista no Canadá, e 2 pastores, por exemplo, foram presos porque casaram, porque não tinham a permissão pela Igreja do Estado de casar. Então, uma das despesas da convenção foi bancar a fiança deles. O pior que nos pode acontecer é eu, o Filipe e o Marco já se safou, mas é nós irmos presos. E vocês terem de pagar, mas não vai acontecer, obviamente. Mas percebem, quando há ocasiões complicadas, a Igreja dá um passo e diz, olha, a lei dos homens não conta mais do que a lei de Deus. Portanto, o que nós vamos fazer nem sequer é uma coisa, a Igreja da Lapa em 2020 está a fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Não. A nossa posição é bíblica e a Igreja vai ser a testemunha do pacto do Carlos e da Jéssica, que só existe, este pacto só existe por uma coisa, porque Deus se prometeu a nós. E nós, através do Espírito Santo, sabemos que essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude.